Fala pessoal, tudo bom? Tô gravando esse vídeo aqui para a gente responder essa prova da Polícia Militar de Alagoas, o concurso público, né? Aplicado pela banca Sebrasp, antiga CESP. E aí eu vou resolver todas as questões, seguindo algumas sugestões recebidas, né? E resolver assim fazer um vídeo mais extenso, só que com toda a resolução, certo? A ideia aqui é resolver do modo mais simples possível, mostrando os macetes quando possível também, porque tem questão aqui que realmente é só aplicação de fórmula ou então um entendimento raciocínio que vai além do próprio macete. Inclusive, pegando esse gancho, por isso eu considero que essa prova é uma prova um pouco difícil. Na verdade, difícil, né? No frigir dos ovos acaba sendo uma prova difícil porque essa prova da Polícia Militar, ela essencialmente é para assuntos de humanas, né? Com geografia, história, português, ou a parte de legislação todinha, e 10 questões de matemática, né? Então, assim, já é um público, já é um candidato que normalmente é de humanas, que normalmente tem dificuldades com matemática. E aí eles pesaram realmente um pouco na prova de matemática, o que acaba tornando a prova bastante difícil para aqueles candidatos, né? Bom, então, sem mais delongas, vamos resolver aqui e sempre que tiver sempre que você quiser se aprofundar em algum assunto, eu vou estar linkando os vídeos dos assuntos, certo? Eu não vou estar explicando muito aqui as questões, vamos só resolvê-las mesmo, mostrando os macetes, certo? Então vamos lá, questão 39. Em uma cidade existem três antenas de celular, A, B e C, representadas em um plano cartesiano de tal forma que o A, esse ponto 0, 0, o B 2, 0 e o ponto C 1,5 e raiz de 3 sobre 2, em que as unidades estão em quilômetros, certo? Em quilômetros. As antenas A e B, elas captam um telefone celular que está a um ponto P que não conhecemos, x, y, localizado a 2 km de distância das mesmas, né, de cada uma delas. Ou seja, o ponto P, que é um celular, ele está a 2 km de A e 2 km de B ao mesmo tempo. E a antena C também recebe um sinal desse aparelho. Nesse caso, sabendo que o y0, né, o y do ponto, é maior que zero, é positivo, conclui-se que a distância de P e C, entre P e C, é igual a 1 km. Beleza. Então, qual é a sacada dessa questão? Primeiro, vamos entender um pouco a geometria desse problema, né? Vamos traçar o plano cartesiano aqui. Deixa eu fazer melhor essa horizontal, porque a vertical está torta, mas a horizontal saiu muito torta. Temos a abscissa, o eixo horizontal, o eixo X, e as ordenadas, o eixo vertical, o eixo Y. O ponto A ele está no 0, 0, né, na origem. O ponto B ele é 2, 0. Vamos colocá-lo aqui. Ponto B. O ponto C ele é meio e raiz de 3 sobre 2. Se daqui para cá é 2, porque o ponto B é 2, 0, aqui vai ser 1. Então o ponto C vai estar aqui mais ou menos. O X dele, né, vai ser meio. Vamos supor que o raiz de 3 sobre 2 seja um pouco para cá, ele vai ser menor do que 1, né? Raiz de 3 sobre 2 é menor do que 1. Então, ponto C eu vou colocar ele aqui. Não precisa ter uma exatidão, não. Tá, qual é a ideia? O telefone celular, ele está a 2 km de A e de B ao mesmo tempo. Então, veja, ele não pode estar, por exemplo, aqui, para a esquerda de A. Porque ele vai estar a 2 km de A, vamos supor, mas ele vai estar muito mais longe de B, certo? Da mesma forma, ele não pode estar à direita de B. O que é que eu quero dizer? Ele vai ter que estar entre A e B. Porque se ele estiver mais para cá, à direita de B, vai acontecer que do B vai estar 2 km, vamos supor, e do A vai ser muito mais, certo? Então ele tem que estar nessa região aqui entre A e B. E como é 2 km de cada um, se a gente traçar uma vertical aqui, tipo, tem uma simetria o problema, né? Ele tem uma simetria porque ele é 2 km de distância. Então se a gente vê, ó, de A para B é 2 km. Então ele não vai estar, por exemplo, nesse ponto médio aqui, porque daqui para cá, ó, desse ponto para o B é 1 e desse ponto para o A também é 1.
Então o que é que acontece? Ele vai estar mais ou menos ou mais para baixo aqui ou mais para cima. De modo que quando eu faço a distância aqui de A para B, ou de A para o ponto e de B para o ponto, seja 2 km. 2 km. Da mesma forma, ele pode estar para cima, entendeu? Então ele vai poder estar, pode estar para cima ou pode estar para baixo, certo? Mas aí a gente vai lembrar que a questão também nos informa que o y0, que o y0 ele é maior que zero. Então a gente vai descartar esse possível ponto aqui embaixo, porque aqui vai ser y menores do que zero, né? Para essas posições que estão aqui abaixo. E aí, consequentemente, o ponto necessariamente vai estar aqui, nesse ponto aqui, nosso ponto P, certo? E olhe, o x0, eu vou colocar aqui x0 e y0, mas observe que o x0, pela simetria do problema, ele vai valer 1, certo? Ele vai ser 1 km, beleza? Porque todo esse argumento que a gente fez, ele vai estar bem nessa reta aqui entre A e B, bem no meio, né? Se de A para B é 2, então essa reta aqui vai cruzar justamente onde é 1, certo? E para calcular o y0, como é que a gente vai fazer? A gente precisa calcular as coordenadas do ponto para poder fazer a distância dele com C, né? Que é o que a questão quer. A questão quer, ele diz que a distância de C até o P é 1 km, certo? Então para isso a gente precisa das coordenadas do ponto. Então vamos lá. Como é que a gente vai calcular o y? Ora, basta pegar um triângulo retângulo desse, vamos supor esse aqui. Esse triângulo retângulo aqui, que não ficou retângulo, mas vocês conseguem observar, né? É esse triângulo que vai de P até aqui embaixo, e vai daqui de baixo para B, e vai do P até o B, certo? Então eu vou trazer ele para cá. Vamos trazer esse triângulo para cá. É um triângulo retângulo, que é assim, retângulo, onde esse ponto aqui vai ser P, esse ponto vai ser o B, esse ponto é um ponto qualquer. Bom, daqui para cá é 1, certo? Esse cateto aqui embaixo é 1, porque vai do 1 até o 2, então é 1. Esse cateto aqui em cima é o nosso y0 que a gente quer calcular. E do P para o B, ó, tem que lembrar que são 2 km, certo? 1 km, 2 km. Do P para o B são 2 km. Então a gente só usa Pitágoras aqui, né? Quadrado dos catetos, y0 mais 1, vai ser o quadrado da hipotenusa. Então y0 vai ser igual a 4 menos 1. y0 ao quadrado vai ser 4 menos 1. y0 ao quadrado vai ser igual a 3. Consequentemente, o y0 vai ser raiz de 3 km. Beleza? Então nós temos o ponto, né? Onde o x0 é 1 e o y0 é raiz de 3 km. Basta agora a gente fazer a distância entre os dois pontos, entre C e P, né? Essa distância aqui, colocar de vermelho. Essa distância aqui ele quer saber se vale 1. Se a gente pegar aqui esse triângulo retângulo, ó, vermelho agora, como é que ele é, né? Tem um triângulo retângulo, onde esse ponto é o C, esse ponto é o P. Aqui ele está me dizendo que vale 1, certo? Aí, ó, a coordenada aqui, tem que lembrar que é meio, e a coordenada aqui desse ponto é 1, né? O x0, o x do ponto, que é x0 é 1, e o x do C vale meio. Então esse cateto vale quanto? Esse cateto vale meio, certo? Aqui da mesma forma, essa coordenada aqui é raiz de 3, essa coordenada aqui é raiz de 3 sobre 2. Então, esse outro cateto aqui vai ser raiz de 3 sobre 2. Por Pitágoras, o quadrado da hipotenusa tem que ser igual à soma do quadrado dos catetos. Quadrado. 1 ao quadrado é 1, raiz de 3 ao quadrado dá 3, 2 ao quadrado dá 4, 1 quarto, ó, 3 quartos mais 1 quarto, verdade, né? Então, questão correta, certo? Gabarito da questão 39, gabarito correto, beleza?
Então vamos para a questão 40 agora, pessoal. Um corpo com temperatura inicial de 36 graus Celsius está em um ambiente cuja temperatura é 20 graus Celsius. Nesse ambiente vão demorar 20 minutos para que a temperatura inicial do corpo caia para 28 graus Celsius. Então, ou seja, tem um corpo que tem 36 graus Celsius, na temperatura de 20, ela vai perdendo temperatura, em 20 minutos ela vai cair para 28. O corpo, a temperatura do corpo vai cair para 28 graus Celsius. Sabendo que o resfriamento de um corpo pode ser modelado pela lei do resfriamento de Newton, conforme a qual a temperatura do corpo T, em função do tempo em horas, tempo Tzinho está em horas, isso é importante porque ele me deu um tempo aqui, ó, 20 minutos, que está em minutos, certo? A gente vai ter que transformar em hora para poder jogar na função exponencial que ele nos deu aqui, certo? Em que Tc é a temperatura inicial do corpo e Ta é a temperatura ambiente. É correto afirmar que a constante K será igual a isso aqui, log de 27 na base 10, certo? Então qual é a ideia? O log normalmente assusta muita gente, né? Mas vamos ter calma um pouquinho aqui e vamos ver qual é a ideia. Ele nos deu uma função e nos deu todos os valores, ó. Tc ele deu aqui, Tc é o do corpo. Tc ele nos deu, certo? O Ta ele nos deu, o tempo ele nos deu, que é o Tzinho, e o 28 aqui será esse tempo aqui, o tempo do Tzinho, né? Ou seja, o tempo, ou a temperatura do Tzinho. A temperatura cujo tempo passou 20 minutos, certo? Qual é essa temperatura? Os 28 ali, os 28 graus Celsius, certo? Então ele nos deu tudo. E o K também, né? O K ele nos deu. Se fosse uma questão de outro concurso, ele ia pedir qual é o valor de K e ia ter as alternativas lá. Como é a da CESP, que é de certo ou errado, ele já deu o valor de K. E isso fica mais fácil ainda de resolver a questão, porque basta a gente jogar o valor de K aqui dentro também, da função, e verificar se os valores vão bater, certo? Se vamos chegar numa identidade. Porque se o valor de K é realmente esse, a gente vai ter que chegar numa identidade aqui. A gente vai jogar tudo aqui dentro da equação, da função, e vamos chegar na identidade. Então vamos lá. Ó, T do Tzinho será igual ao... não, T maiúsculo, né? Tc menos o Ta vezes 10 elevado a menos Kt mais o Ta. Aí, primeiramente, como eu falei, o T ele nos deu em minutos, mas o T na função ele diz que está em hora. Isso é um cuidado que tem que ter, que temos que ter. Então, para transformar em hora, a gente divide por 60, certo? E aí, simplificando, dá 1/3 da hora, né? E realmente, 20 minutos é 1/3 da hora, certo? Então, vamos jogar tudo aqui dentro, certo? Vamos jogar tudo na função, os valores, e vamos ver se o resultado bate. Ó, T de 1/3 de hora é igual Tc 36 graus Celsius. Eu não vou botar as unidades, tá? Só por questões práticas. E o ambiente é 20 graus Celsius. 10 elevado a menos K. E o K ele nos deu, disse que é o log de 27 na base 10. Quando a base é 10, não precisa escrever, certo? E o T é 1/3 de hora mais o Ta, que é 20, certo? Então, bem tranquilo. Ó, o T de 1/3 de hora, ele nos deu também, que é 28 graus Celsius, certo? 36, deixa eu ajeitar esse 36 aqui. 36 menos 20, 26, ou 16. A 1/3 eu vou passar, vou comutar, né? Comutação da multiplicação, só por questões práticas para não ter que estar colocando esse parênteses toda vez. Mais 20, certo? Passando 20 para o lado de lá, 28 menos 20 igual a 16 vezes 10, 1/3 do log de 27. 28 menos 20, 8.
16 vezes 10 o log de 27 elevado a menos 1/3, certo? 8 sobre 16 é igual a 10 vezes o log de raiz cúbica 1 sobre raiz cúbica de 27, certo? 8 sobre 16 dá 1/2. 10 log de 1/3. Raiz cúbica de 27, 3. Certo? E aqui tem a propriedade do logaritmo, que vamos chegar no resultado que é 1/3, né? 10 elevado a log na base 10 de 1/3 é igual a 1/3. Então a gente chegou 1/2 é igual a 1/3? Não, né? Então o gabarito dessa questão é errado. Questão 40, questão errada. Vou fazer agora a questão 41, pessoal. Essa questão ela teve um problemazinho na redação dela que eu vou mostrar já já. Vamos ler. Um fugitivo tenta despistar policiais realizando uma fuga entre 3 cidades, A, B e C. Existem 2 estradas ligando A e B e 3 estradas ligando a cidade B a C. Nessa situação hipotética, há 12 formas diferentes do fugitivo ir. Aí é quando começa a complicar. Da cidade A até a C, passando pela cidade B, voltando para a cidade A e passando novamente pela cidade B, sem repetir as estradas que usar. Então o que acontece? Esse trecho que o examinador colocou aqui, passando pela cidade B, é só um óbvio, mas que ele preferiu colocar para evitar algum recurso, certo? Por quê? Porque ó, temos a cidade A aqui, cidade B e a cidade C. De A para B temos 2 opções, não quero essa forma. De B para C temos 3 opções, certo? E ele fala o seguinte: nessa situação hipotética, há 12 formas diferentes do fugitivo ir da cidade A até a C, passando pela B, ou seja, obviamente tem que passar pela B, voltando para a cidade A, ou seja, ele está em C, vai voltar para A, passando novamente pela B, obviamente, certo? Por que ele repetiu esse texto? Por que ele colocou esse texto passando pela cidade B, se obviamente ele tem que passar, né? Para evitar algum recurso, certo? O examinador teve algum medo assim do cara querer recursar, dizer, mas você não disse nada se dá para ir para A, dá para B, C de outra forma. Então ele deixou um pouco redundante, mas acabou atrapalhando um pouco a redação, né? Mas vamos lá, abstraindo isso, como é que a gente resolve? É um princípio matemático da análise combinatória que chama princípio da multiplicação, né? Porque quando ele toma a decisão de ir A para B, escolhendo a estrada 1 ou a 2, isso não muda o fato que ele vai escolher a 3, a 4 ou a 5. O que é que eu quero dizer? Ele pode tomar 1 e a 3, a 1 a 4, a 1 e a 5, ou a 2 a 3, a 2 a 4, a 2 a 5. Então independe, né? Qualquer escolha que ele faça aqui não vai modificar a próxima escolha. Então é a multiplicação, o princípio da multiplicação, certo? E aí quando ele vai da cidade A para a cidade B, primeiramente ele tem 2 opções. Quando ele vai da B para C, ele vai ter 3 opções. Mas aí o que aconteceu? Ele já escolheu um aqui, já escolheu outro. Ele não pode voltar pela mesma estrada. Ele está fugindo da polícia. Então quando ele for de C para B, ele só vai poder agora o 4 ou 5, só vai poder 2. E quando ele voltar de B para A, ele só vai poder escolher uma, porque ele já escolheu uma antes, certo? E a questão disse que são 12, né? Vamos ver. 2 vezes 3 dá 6, vezes 2 vezes 1 dá 2, que é igual a 12. Então, questão correta, né? Beleza? Questão 41, questão correta. Questão 42 agora, pessoal. Ao analisar a média aritmética de ocorrências criminais anuais de uma região, um policial verificou que nos 10 primeiros meses do ano, a média havia sido de 315 ocorrências por mês. Contudo, a média para o ano todo era 10% maior que a média dos 10 primeiros meses. Nessa situação hipotética, a média aritmética de ocorrência apenas nos 2 últimos meses
vai ser superior a 500 ocorrências por mês, né? Então, o que é uma média? A média a gente tem um montante, né? A gente vai somando valores e divide pela quantidade de valores que a gente somou. Então, a média dos 10 primeiros meses, vamos dizer que foi um valor aqui, a gente somou e dividiu por 10 e deu 315. Ou seja, o nosso valor foi 3.150 ocorrências. Então, nos 10 primeiros meses, aconteceram 3.150 ocorrências, certo? E aí ele disse que quando faz a média do ano todo, ou seja, se eu pegar a dos 10 primeiros meses, 3.150, e somar com a outra quantidade que foi dos outros 2 meses, e dividir por 12, que é a média, né? Foi 10% a mais do que a média dos 10 primeiros meses. A média dos 10 primeiros meses foi 315, né? Tá aqui. Foi 10% a mais. Então eu somo com os 10% de 315, certo? Então vamos resolver aqui, ó. 0 sobre 12 igual a 346,5, certo? E aí 315, 3.150 mais y vai ser igual a 12 vezes 346,5. Vamos fazer essa conta aqui rapidinho. 346,5 vezes 12 dá 0, vai 1, 13, vai 1, 9, 8 mais 1, 9, 6, 5, 6, 4, 3, 0, 8, 15, 11, 4, certo? 4.158. Então, voltando para cá, 3.150 mais y igual a 4.158. E aí, por fim, a quantidade de ocorrências que aconteceram nos 2 últimos meses vai ser baixo 0, 0, 1. 1.008 ocorrências, certo? 1.008. Mas isso foi nos dois últimos meses. Ele disse que a média vai ser maior do que 50, né? De 500. Então, se eu fizer isso aqui, teria que ser maior do que 500. Então, o y teria que ser maior do que 1.000. O y é maior do que 1.000? É. Então, questão correta. Gabarito 42C. Vamos para a próxima. Bom, pessoal, vamos para essas questões agora, que aqui depende um pouco mais de fórmula, certo? Mas vamos resolvê-las. Questão 43. Sendo ABC um triângulo em que o ângulo de A, do ponto A, né, do vértice A, é 45 graus, o do vértice B é 60 graus, e de A para B é 1, então a altura relativa ao vértice C tem comprimento dado por isso aí que ele mostrou, certo? Então a gente tem um triângulo, temos um triângulo. Temos o vértice A, 45 graus, o vértice B, 60 graus, e ele diz que essa altura relativa aqui vale aquela coisa lá. E ele me deu também que a distância de A até B é 1, certo? Então, ó, como é que a gente resolve? Temos dois ângulos no triângulo e temos um lado, certo? Então, a gente vai ter que fazer um artifício aqui usando a trigonometria. Porque se temos dois ângulos, traçando essa altura aqui, dividimos o triângulo em dois, certo? Em dois triângulos retângulos. E aí a gente pode usar a trigonometria do triângulo retângulo, certo? Onde a gente vai ter um ângulo de 60 graus aqui, mais essa distância. E aí podemos fazer por tangente de 60. E teremos essa outra trigonometria desse outro triângulo retângulo, que é o ângulo de 45 e essa outra distância. Como a tangente de 45 é 1, eu já vou chamar essa distância de x, porque aí o x acaba sendo h, você vai ver por quê. Mas se aqui é x, aqui vai ser 1 menos x, certo? Aí, ó, temos duas equações e duas incógnitas. Temos a incógnita x e o h. E temos duas equações porque temos a tangente de 45 e a tangente de 60, certo? Então, vamos fazer essa trigonometria aqui.
Pegando de 45 primeiro, o que eu falei, ó, a tangente de 45 graus vai ser igual ao h, o oposto sobre o adjacente. Só que a tangente de 45 graus é 1. Então aí eu tiro que o h é igual ao x. O x é igual ao h, certo? E aí eu já esqueço o x, porque o meu x é o h, certo? Então no outro triângulo, quando eu faço tangente de 60 graus, vai ser o que? Vai ser o h sobre 1 menos x. Mas o x é o h, eu vou esquecer o x porque o que eu quero é o h. Vai ser h sobre 1 menos h. Entenderam? Aí a tangente de 60 graus é raiz de 3 igual a h 1 menos h. Certo? Não vamos substituir o valor de h que ele nos deu logo, porque você está vendo aqui que vai ficar uma conta muito grande. Então vamos simplificar um pouco. Vamos fazer o meio pelos extremos aqui. Meio pelos extremos, eu vou ter raiz de 3 menos raiz de 3h igual a h, certo? Vamos passar o h para o lado de lá. h mais raiz de 3h é igual a raiz de 3. E fatorando o h aqui, eu vou ter 1 mais raiz de 3 é igual a raiz de 3. Aqui sim, aqui eu posso substituir o valor de h. Qual o valor de h que ele nos deu, que eu já nem lembro? É 3, ó, 3, deixa eu destacar. 3 menos raiz de 3 sobre 2. Eu vou jogar esse valor que ele nos deu aqui e vamos ver se é verdade, né? 3 menos raiz de 3 sobre 2 vezes 1 mais raiz de 3. Isso vai ter que dar raiz de 3, certo? Vamos passar o 2 para o lado de lá. Fica 2 raiz de 3 igual a 3 vezes 1, 3. 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3. Menos raiz de 3 vezes 1, menos raiz de 3. Menos raiz de 3 vezes raiz de 3, menos 3. Então, 3 cai com menos 3. 3 raiz de 3 menos raiz de 3 dá 2 raiz de 3, que é igual a 2 raiz de 3. Então, questão também correta. Questão 44 agora, pessoal. A área superficial de uma pirâmide de base quadrada regular em que todas as arestas são iguais a 2 é esse valor aqui. Certo? Se você é um malucão das fórmulas, essa fórmula pela fórmula já terei direto, né? Mas não adianta estar querendo decorar muita fórmula, eu mesmo não sei qual é a fórmula da área de uma pirâmide de base quadrada regular, onde todos os lados são iguais, certo? O que é que eu faço? Mas eu sei o que é uma pirâmide de base quadrada regular. Ela vai ter a base aqui, um quadrado, em perspectiva, certo? E eu sei que qual vai ser a área dessa ó, todos os lados vale 2. Todos os lados vão valer 2, todas as arestas. E eu sei qual vai ser a área superficial, porque a área total dessa pirâmide, essa piramidezinha, vai ser igual à área da base, que é um quadrado, mais 4 vezes a área desses triângulos equiláteros, certo? Porque eu vou ter 4 triângulos inclinados, equiláteros, que valem 2, certo? Já o quadrado, a base quadrada, é um quadrado de lado 2. Então, ó, a área da pirâmide, dessa pirâmide, vai ser 2 vezes 2, mais 4 vezes a área do triângulo equilátero. Eu também não decoro a fórmula da área do triângulo equilátero, mas eu sei como é que eu acho, porque basta a base e a altura, né? Essa altura aqui. Como é que a gente calcula essa altura? Pegamos um triângulo retângulo, onde esse lado vai ser 1, esse lado aqui a hipotenusa vai ser 2 e a altura vai ser h. Então h ao quadrado, Pitágoras, mais 1 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, e consequentemente o h vai ser raiz de 3, certo? Se o h é raiz de 3, a base aqui, a área aqui vai ser base, que é 2, vezes a altura, que é raiz de 3, sobre 2, a área do triângulo. O 2 cai com 2, e por fim, a área dessa pirâmide vai ser 4, 2 vezes 2 dá 4,
mais 4 raiz de 3. Então, o gabarito da questão correto. Questão 44, questão correta. Vamos que vamos. Essa próxima questão é interessante. Bom, ela exigiria a aplicação direta de fórmula, da fórmula como é que calcula a soma dos ângulos internos, basta isso, mas a gente dá para fazer por outros artifícios que eu vou mostrar aqui agora. Então vamos lá. Ele só diz o seguinte: a soma dos ângulos internos de um heptágono regular é 720 graus. Aí o que é um heptágono, né? Lembra lá da Copa do Mundo, temos o penta, né? O tetra, que é 4, penta, que é 5 vezes campeão, o hexa, né? 6 vezes, e o hepta, que são 7. Então, ó, o heptágono ele tem 7 lados. Mas aí, em vez de pegá-lo, vamos pegar o hexágono, porque a gente conhece bem, certo? O hexágono regular, o que é que a gente sabe? Quando a gente divide ele, a gente pode dividi-lo em 6 triângulos equiláteros, certo? 6 triângulos equiláteros, ou seja, todos esses lados aqui, todos esses ângulos são iguais. São iguais a quanto? 60 graus, certo? Então, se é 60 graus de um lado, 60 graus do outro, esse ângulo, o ângulo de um vértice, vai ser 120 graus. E como são 6 vértices, a soma dos ângulos internos de um hexágono vai ser 120 vezes 6, que vai dar 720 graus, certo? Então, ó, a questão você poderia resolver pela fórmula, certo? Pela equação da soma dos ângulos internos. Mas sabendo que o hexágono regular ele tem o ângulo de 120, calculando que é 720, essa questão vai estar errada, porque como é que um hexágono tem 720, ele está dizendo que um heptágono tem 720. Não vai ter, né? Então a questão 46 agora é a questão de números complexos, né? Um assunto capcioso que não é todo mundo que consegue estudar, né? Aí não tem para onde correr, tem que saber. Mas vamos que vamos. Dados os números complexos z igual a x mais i, y, e z0, que é 2 mais i, menos i, em que o i é a unidade imaginária, é correto afirmar que isso aqui, essa expressão, representa no plano complexo uma circunferência de raio raiz de 2 com o centro no ponto z0, certo? Então aí não tem para onde correr, não tem macete, tem que saber de números complexos. A gente tem esse ponto, esse número, que vai ser esse aqui, e a gente tem o outro ponto, que é 2 menos i, né? E aí a expressão z menos z0 igual a 2. O que é z menos z0? Vai ser x menos 2, a parte real, né? Menos a parte imaginária, que vai ser o z primeiro, né? Então y. Y menos 1, que vai dar mais 1, igual a 2. E aí o módulo disto, x menos 2 ao quadrado, mais y mais 1 ao quadrado, igual a 2. Isso realmente vai nos dar uma equação de circunferência, porém, igual a 4, porém o raio dela é 2, certo? O raio ao quadrado é 4, então o raio é 2, beleza? O centro realmente é em Z0, né? Isso. O centro realmente é em Z0, porque vai ser no ponto 2 e menos 1, que pode ser representado pelo número complexo aqui, 2 menos i, né? Porque essa parte aqui é imaginária. 1i, certo? Então, realmente está centrado nesse ponto Z0, mas o raio dela é 2. Então, questão errada. Gabarito errado. Vamos que vamos. Chegamos aqui nas últimas questões, né? Questões de aritmética agora. Vamos lá, questão 47. Considerando-se que em uma loja 2 mesas e 3 cadeiras juntas custem esse valor,
1.350. E 3 mesas e 2 cadeiras custam esse outro valor aqui. É correto afirmar que nessa loja o custo da cadeira e uma mesa, o custo dos dois juntos, custa 500. Às vezes cai umas perguntinhas de WhatsApp que é parecido com isso, né? Isso é um sistema de equações lineares, certo? Onde vamos chamar aqui as mesas de M e as cadeiras de C. Então, ó, 2M, duas mesas e 3 cadeiras, elas vão custar 1.350. Ao passo que 3 mesas e 2 cadeiras vão custar 1.650. Temos aqui o sistema de equações, onde temos a equação 1 e a equação 2. Se a gente pegar A2 e subtrair da A1, o que é que a gente vai ter? Teremos 3M mais 2C igual a 1.050 menos 2M mais 3C igual a 1.350. Quando a gente subtrair, teremos que M menos C igual a 300. Ou seja, a mesa ela custa 300 a mais do que a cadeira. Beleza? Já temos uma relação aqui. Então, quando a gente pegar e substituir, teremos que 3 vezes a mesa, que na verdade dá para colocar em termos de cadeira, vai ser igual a 2 cadeiras, e custarão isso aqui também. Então, ó, 900 mais 3 cadeiras mais 2 cadeiras é igual a 1.650. 5 cadeiras vai ser igual a 750. Então, uma cadeira vai valer 150, certo? Consequentemente, a mesa vai valer 450. Somando as duas vai dar 600, né? E não 500. Então, gabarito da questão aqui, questão errada, a questão 47. Então, pessoal, agora a questão 48, uma questão de trigonometria, certo? Mas misturado com álgebra e aritmética. O maior valor da função trigonométrica, essa função aqui, é 10, certo? Só que a gente tem que saber que o seno e o cosseno são funções que no máximo tem o valor 1 ou menos 1, né? Então, os máximos do seno vão estar em torno de 1 e menos 1, né? Os valores máximos e mínimos. Bom, então o que acontece? Ele vai ser 1 quando o x valer π sobre 2, e vai ser menos 1 quando for menos π sobre 2 ou os seus múltiplos, né? Múltiplos e submúltiplos. Bom, então o que acontece? Essa função aqui, esse termo, a gente pode estourar ele para 1, ou seja, quando o seno for 1, certo? Para o seno de x igual a 1, o seno ao quadrado de x também vai ser 1, certo? Então a gente vai ter 1 aqui, ó, essa função, ou seja, pode ser de π sobre 2, né? No caso, a gente vai ter 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 5. E aí o que é que vai acontecer? Aí vai ter 1 menos 4 mais 5. Aí veja que esse termo ele tem um negativo. Então seria melhor a gente pegar o máximo do seno, o mínimo no caso, quando o seno é menos 1, porque aí esse termo vai ficar positivo. Enquanto que o seno ao quadrado vai continuar sendo 1, né? Então, ó, para o seno de x igual a menos 1, o seno ao quadrado de x vai continuar sendo 1,
certo? E aí teremos que o f de, por exemplo, menos π sobre 2, o f de... Nossa, que tá muito feio. O f de menos π sobre 2 será igual a 1, ou vamos botar assim, menos 1 ao quadrado, certo? Menos 4 vezes menos 1, mais 5. Tá, esqueci de falar, esse valor aqui vai dar quanto? Vai dar 2, né? Porque 1 menos 4 menos 3 mais 5, 2, certo? Enquanto que esse valor aqui teremos o quê? 1 ao quadrado dá, menos 1 ao quadrado dá 1, menos 4 menos 1 vai dar mais 4, mais 5, e aí 4 mais 1, 5, mais 5, 10, certo? Então, questão correta. Não tem como ter um valor maior do que esse, beleza? Que a gente pegou valores extremos. Então, vamos para essa questão 49 agora. Se a soma dos 6 primeiros termos de uma PA de razão 2 é 48, então o quinto termo dessa progressão é 13. Bom, novamente, a gente poderia estar calculando os valores pelas fórmulas aí da progressão aritmética, mas como é questão da CESP, o macete que eu dou é que ele já deu a resposta, né? Então a gente basta confrontar a resposta com a realidade e verificar. Veja, ele disse que o quinto termo da PA é 13, certo? E a soma dos 6 primeiros vai dar 48. Então, ó, como é a soma de uma PA? A gente vai ter o primeiro termo mais o n sobre 2 vezes n. Aí ele me disse que os 6 primeiros termos mais o A6 vai dar 48, certo? E ele me disse que o quinto termo é 13, certo? Se o quinto termo é 13, ó, quem é o quinto termo? É o A1 mais 4 vezes, ó, ele deu a razão também, a razão é 2, certo? Então o A5 ele vai ser A1 mais 8. Só que ele disse que é 13, né? Se é 13, nosso A1 vai ser 5, certo? Então basta jogar aqui na confrontar, né? Ó, 6 dividido por 2 dá 3, o 3 vai para o lado de lá, fica 48 sobre 3 igual a A1 mais A1 mais 5 vezes 2, eu já substituí o A6, certo? 48 sobre 13, puxar um pouco para cá, vai dar 16 igual A1 é 5, então 5 mais 5 mais 10. Desse lado eu tenho 16, desse lado eu tenho 20. Então, questão errada, certo? 49, questão errada. Então, vamos agora para a questão 50, pessoal. Ó, o resto da divisão do polinômio P, que é esse aqui, pelo polinômio Q, que é esse, vai ser esse resto aqui. Vamos ver se é. Então, ó, a gente vai dividir 4x3 menos 2x2 menos, vamos colocar aqui 0x menos 3 dividido por 2x2 menos 1. Dividindo, né? Então, ó, vai ser 2x, que vai dar menos 4x3 menos 2 mais 2x, né? Então, vai sobrar menos 2x2 mais 2x menos 3. E agora a gente tem menos 1, vai dar 2x mais 1 menos 1. E aí temos o resto que vai ser 2x menos 4. Ele disse que o resto vai ser 3x menos 3. Então, questão errada também. Beleza? Com isso a gente conclui a prova, pessoal. E qualquer dúvida, deixe nos comentários, tá? Se gostou, deixa um like. Se achou muito complicado alguma resolução, também me digam, tá? Manda esse feedback, por favor. E vamos que vamos. Tamo junto.